Graça e paz, meus irmãos. Que o Espírito Santo seja bem-vindo nessa nova série que nós estamos começando hoje, onde nós vamos trazer uma visão panorâmica da palavra do Senhor, da Bíblia Sagrada, de Gênesis a Apocalipse. Pedimos que o Espírito Santo esteja abrindo essa série, esse estudo, porque sem o Espírito Santo nada somos. Vamos tratar nesse estudo conceitos fundamentais, como o que é a Bíblia, a Santíssima Trindade, a criação, entre outros assuntos. Então, curta e compartilhe para que esse material chegue em diversas pessoas, que possa edificar os corações, pois nossa geração ela precisa da palavra do Senhor. Precisamos compreender mais sobre o Deus que criou o céu e a terra, o Deus que nos criou, o Deus que nos amou tanto a ponto de entregar o seu único filho para morrer no nosso lugar pelos nossos pecados. E hoje começamos com uma pergunta: o que é a Bíblia? O que é a palavra de Deus? Quem escreveu? E por que dizemos que a Bíblia ela é a palavra de Deus? Sabemos que a Bíblia é uma coleção de livros, na verdade uma biblioteca de livros sagrados, que tem o Antigo e o Novo Testamento. A Bíblia é composta por um total de 66 livros, sendo 39 livros do Antigo Testamento, 27 do Novo Testamento. Existem também outros livros, que são conhecidos como os livros apócrifos, que não estão na Bíblia dos evangélicos, mas alguns estão na Bíblia do católico. E de onde vem a palavra Bíblia? Lá em Lucas, no capítulo 4 e no versículo 17, diz assim: E lhe deram o livro do profeta Isaías. Ele abriu o livro e encontrou o lugar onde está escrito. A palavra Bíblia deriva da palavra biblion, rolo ou livro. Por isso que afirmamos que é um conjunto de livros. É uma palavra, é um livro de difícil entendimento. Como diz em 2 Pedro, no capítulo 3, no versículo 16. E foi isso mesmo que ele disse em todas as suas cartas, quando escreveu a respeito disso. Nas cartas dele, há algumas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e os fracos na fé explicam de maneira errada, como fazem também com outras partes das Escrituras Sagradas. Aí a gente já vê a necessidade de não ler a Bíblia sozinho. Porque a Bíblia, ela não é um livro de história. Por mais que seja uma coleção de livros, ela não é um livro de história, onde nós vamos abrir e na beira da cama contar aquelas histórias para nossos filhos. Ou ler. A Bíblia, ela é a voz de Deus falando com nós. E a Bíblia é viva. Ela fala conosco com um olhar atual. Mas isso quando a gente pede ao Espírito Santo que ele esteja ali nos orientando, nos dando discernimento, dando sabedoria. Aí sim é a forma correta de ler a Bíblia. E aí ela vai se tornar uma leitura leve, uma leitura até mais fácil. Porém, se a gente for ler de qualquer jeito, sem o Espírito Santo nos conduzindo, será uma leitura até, talvez, de difícil compreensão. A Bíblia, ela é conhecida como a palavra de Deus. Ela é a palavra do Senhor, o Deus que criou o céu e a terra. Em Hebreus, no capítulo 4, no versículo 2, diz: Pois a palavra de Deus é viva e poderosa, e corta mais do que qualquer espada afiada dos dois lados. Ela vai até o lugar mais fundo da alma
e do Espírito. Vai até o íntimo das pessoas e julga os desejos e pensamento do coração dessas pessoas. Foi até o que a gente falou na estante. E se você lê a Bíblia junto ao Espírito Santo de Deus, pedindo ao Espírito Santo discernimento, ela vai te colocar na direção correta. Ela vai te direcionar para a vontade de Deus. Ela vai te mostrar o melhor desta terra. E isso, gente, é um princípio que, independente de você ser cristão ou não, mas de você seguir a Bíblia, você ser obediente à palavra do Senhor, as coisas vão acontecer. Por isso que muitas vezes a gente pode ver pessoas fluindo em certa área e a gente pode ver cristão não fluir. Porque às vezes quem não é cristão tem mais respeito pela Bíblia, busca entender melhor a Bíblia do que o próprio cristão. Então que a gente coloque a leitura da palavra como um hábito contínuo, diário na nossa vida. A Bíblia também ela é conhecida como as Escrituras, inspiração, como podemos ver, né, em 2 Timóteo, capítulo 3, no versículo 16, que diz assim: pois toda a Escritura Sagrada é inspirada por Deus e é útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver. A gente agora mesmo, nós falamos sobre o ímpio, aquele que não é cristão, mas que lê a Bíblia e busca colocar em prática. E dá certo, e dá certo. O nosso erro, às vezes, é não ler a palavra do Senhor. Ou se a gente vai ler a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, a Bíblia inspirada por Deus, de forma errada, sem colocar o Espírito Santo na frente. E Deus, ele não é homem para mentir. E como ele diz na palavra dele, que a Bíblia é útil para ensinar a verdade, não importa se eu sou cristão ou não. Ela condena o erro, corrige as faltas e ensina a maneira certa de viver. Então, pode ser que uma pessoa que não é cristã lê a palavra do Senhor e ela é uma pessoa íntegra, busca viver os valores que Deus ensina na Bíblia e ela vai prosperar em todas as áreas da vida dela. E quando falamos prosperar, não quer dizer que ela vai ser rica, não estou falando de riqueza só, nós estou falando de prosperar em todas as áreas, né? Saúde, a nossa área saúde física, saúde mental, em todas as áreas. O que eu quero dizer é que é importante que o cristão esteja continuamente, isso quer dizer todos os dias, que faça parte da sua rotina a leitura da palavra. E a chave que a gente entrega nesse estudo é que essa leitura precisa ser conduzida pelo Espírito Santo de Deus, para que a gente possa desfrutar de tudo que Jesus conquistou para aqueles que nele acreditam. Aí algumas pessoas vão dizer, mas a Bíblia ela é escrita por homens. É verdade. Foram homens que escreveram a Bíblia. Mas não se engane, meu irmão. Ela é inspirada por Deus. E está na palavra do Senhor em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 21. Pois nenhuma mensagem profética veio da vontade humana, mas as pessoas eram guiadas pelo Espírito Santo quando anunciavam a mensagem que vinha de Deus. Então, podemos falar que a Bíblia ela é escrita por homens, sim, mas ela é inspirada pelo próprio Deus. Ela foi inspirada pelo Espírito Santo de Deus. E, em resumo, né, podemos dizer que a Bíblia ela é um livro escrito sobre coisas de Deus e toda a sua criação. Podemos dizer que a Bíblia é inspirada por Deus, sendo escrita através de homens. Esses homens eram profetas, sacerdotes, evangelistas, apóstolos. A Bíblia foi escrita de forma história, através de histórias, através de parábolas, como a gente pode ver o próprio Jesus trazendo o seu ensinamento através das parábolas. Testemunhos, podemos encontrar vários testemunhos na Bíblia. Atos proféticos, acontecimentos reais que encontramos também
na história do mundo, em outros livros, né? Na criação de países e cidades. A gente vai observar e vamos comparar que aquilo ali veio da Bíblia, aquilo casa com o que a Bíblia traz. O autor da Bíblia é o próprio Deus. O intérprete da Bíblia é o Espírito Santo de Deus. E o assunto central é Jesus Cristo. Que esse resumo entre na nossa mente para que a gente não esqueça mais. O autor da Bíblia é Deus. Quem nos ajuda a interpretá-la é o Espírito Santo. E o assunto central de Gênesis a Apocalipse é Jesus Cristo. A Bíblia fala da criação do mundo, a Bíblia fala da queda do homem, e a Bíblia vem contando o plano de redenção que Deus tem com nós através de seu Filho, Jesus Cristo. A Bíblia é o livro mais editado, é o livro mais vendido e o livro mais lido no mundo. Mesmo depois de muitos anos, a Bíblia ainda é desse jeito. E você acha que uma Bíblia que foi escrita por várias pessoas iria alcançar esse patamar de livro mais lido, mais vendido e editado do mundo, se não fosse inspirado por Deus? É isso, meu irmão. Vamos agora orar, pedindo ao Senhor que Ele abençoe cada um de nós neste dia e que a sua palavra ela seja viva nos nossos corações, que o Espírito Santo de Deus ele possa interpretar a vontade de que é boa, perfeita e agradável do nosso Criador, e que nosso exemplo seja o Senhor Jesus Cristo. Um dia abençoado para todos nós, em nome de Jesus. Amém.